tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Práticas Pedagógicas, Modelagem e Resolução de Problemas. Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em Matemática, doutoranda e mestra em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Irei acompanhar com vocês essa disciplina, que é uma disciplina prática. Como o próprio nome já diz, nós vamos trabalhar algo prático, algo que vocês possam levar para a sala de aula. Próximo semestre vocês têm estágio, vocês têm o segundo estágio curricular. Nesse estágio, vocês têm um momento de regência, um momento que vocês fazem uma intervenção prática. Seria interessante levar uma atividade diferente daquela que os alunos estão acostumados. Uma atividade que envolve o cotidiano do nosso aluno, que envolve situações que o nosso aluno possa se deparar no dia a dia. Nós saímos um pouco daquele tradicional exercício, exemplo, matéria, exercício, exemplo e exercício. A gente sair um pouco dessa zona de conforto que nós nos encontramos, é bom. O nosso aluno gosta quando nós levamos atividades diferentes. E a disciplina de prática, ela foi pensada com esse objetivo. Mostrar para você atividades diferentes, atividades que você pode levar para a sala de aula, que você pode trabalhar com o seu aluno, seja nos seus estágios, no momento da sua intervenção prática, seja se você já é professor, você pode levar essa atividade para trabalhar com seus alunos em sala de aula. Todas as atividades, nós vamos realizar o passo a passo de como desenvolvê-las e você vai perceber que não existe uma única resposta para essas atividades. A forma como eu trouxe a atividade, como eu pensei a atividade, me levou a esse encaminhamento. Mas você aí pode pensar numa forma diferente. Você pode pensar em um outro encaminhamento para essa atividade e aí nós teríamos outra resposta. A disciplina também é para mostrar para você que a matemática nem sempre é exata. Tem momentos que eu posso ter mais de uma resposta para um mesmo problema e essas respostas elas estão condizentes, elas estão certas. Isso é importante. Além disso, na disciplina a gente vai aprender também a analisar, Nessa disciplina nós vamos aprender a analisar as respostas que nós temos, as soluções que nós encontramos. Nós vamos encontrar soluções, acabou aí? Isso é comum. A gente resolve algum exercício, acabamos, chegamos numa resposta, acabei, pronto, e não vou analisar. E quando a gente não analisa, corre o risco daquela resposta que a gente chegou, ela não ter nada a ver com a situação que nós estamos trabalhando. A disciplina ela vai mostrar para você a importância de que você tenha para analisar as soluções, principalmente quando nós falamos em modelagem matemática. O foco da disciplina será mais na modelagem matemática, porque na resolução de problemas você já teve em outros momentos, em disciplinas anteriores. Então, o nosso foco vai ser atividades de modelagem matemática. Mas o que são esse tipo de atividade, Você fala assim, modelagem matemática. Eu vou pensar num modelo, uma modelo andando numa passarela. É mais ou menos isso, A gente vai modelar, mas não igual a um modelo numa passarela. Nós vamos modelar situações. E que situações são essas? São situações que você pode se deparar no seu dia a dia. É qualquer tipo de situação? Não. Temos algumas características que vão deixar a atividade como uma atividade de modelagem matemática. Mas, a maioria das situações, a forma como nós construímos a atividade, ela pode sim se tornar uma atividade de modelagem. Quer ver só um exemplo? Há um tempo atrás, nós tivemos uma febre, que foi o desafio do balde de gelo. Provavelmente você se lembra desse desafio. Foi uma febre assim em todas as redes sociais. Nas redes sociais se viralizou. O que é esse desafio? Consistia em jogar um balde de água gelada na cabeça. E se você não realizasse o desafio, você fazia uma doação. Ah, professora, o que isso tem a ver com matemática? Pois é, tem tudo a ver. Com essa situação problema, com essa ideia de jogar um balde de água na cabeça e realizar uma doação, nós podemos estudar PG, nós podemos estudar progressões geométricas. Não faria muito mais sentido para o nosso aluno estudar progressões geométricas de acordo com um desafio que ele provavelmente presenciou nas redes sociais, porque as redes sociais para a geração dos nossos alunos é algo muito comum, faria muito mais sentido para ele estudar de acordo com isso, do que estudar PG como nós estamos acostumados, o que é uma progressão geométrica, exemplos, exercícios. É muito mais legal, é muito mais motivador para o nosso aluno estudar algo com uma situação problema, com algo do cotidiano dele. Sempre temos que trazer isso?
Também não. O aluno também ele vai cansar se toda a aula nós ali entregamos para ele só situações do cotidiano, só atividades diferentes. Nós, como professores, temos que saber mesclar. Ora, eu trago algo diferente, ora eu trago a aula tradicional, que é essa aula. Quadro, eu vou dar matéria, exemplo, exercício. A aula tradicional é importante para o nosso aluno. Ele já está acostumado com esse tipo de aula, né? E é algo que complementa, mas só a aula tradicional, isso não é legal. A gente tem que trazer alternativas, nós temos que trazer metodologias diferentes para o nosso aluno. Nós temos que pensar em formas de trazer o nosso aluno para nós. Porque grande parte dos nossos alunos, eles não gostam de matemática. A matemática é o bicho de 7 cabeças na escola, isso é fato. Provavelmente você já ouviu falar quando alguém te pergunta, que curso que você faz? Matemática. Ixi, você é louco. Você é louco de gostar de uma coisa dessa, de fazer algo disso. Olha o preconceito que tem já por trás da matemática. Então, nós, como vocês aí, como futuros professores, e eu como professora, nós temos o objetivo de quebrar essa barreira, de mostrar para o nosso aluno que não, a matemática pode ser legal sim, a matemática pode ajudar no nosso dia a dia. Aquela famosa pergunta, onde eu vou usar isso aí, professora? Você pode usar, por exemplo, para analisar a situação do balde de gelo. Você pode usar, por exemplo, para prever quanto que a instituição ganharia se arrecadasse tantos dinheiro. Então, assim, a matemática ela pode ser utilizada para fazer previsões que podem interessar o nosso aluno. E as atividades de modelagem matemática, elas têm essa característica. Nós vamos trabalhar com situações do dia a dia, nós vamos trabalhar com o cotidiano do nosso aluno. De qualquer forma, não. Você vai perceber nas nossas 4 aulas, eu trouxe uma atividade diferente. Atividades que envolvem o cotidiano, que envolvem situações que o aluno pode se deparar e que envolvem matemáticas diferentes, que envolvem conteúdos matemáticos diferentes. E eu gostaria que você refletisse até o final das nossas aulas, da nossa disciplina. Será que esse tipo de atividade eu posso trazer para qualquer nível de escolaridade? Como que eu posso levar esse tipo de atividade para a aula? Eu ficaria muito feliz se você, na sua próxima regência, já se propusesse a dar esse tipo de atividade em sala de aula. Analise, estude quais são as características. Na literatura você tem vários exemplos de atividades, porque a modelagem matemática é uma tendência que tem sido muito estudada aqui no Brasil e internacionalmente. Então, você tem tendências tanto brasileiras, você tem atividades tanto brasileiras, quanto atividades dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, de vários outros lugares. Então, pesquise, se informe, leve coisas diferentes para a sala de aula. Precisa ser só a modelagem matemática? Não. Você aprendeu outras tendências na aula de metodologia do ensino da matemática. Leve essas tendências, se arrisque, saia da zona de conforto. E você também vai perceber ao final da nossa aula que em modelagem matemática a gente não tem uma zona de conforto. Porque o que eu posso pensar de uma forma, o meu aluno pode pensar de outra forma, o outro aluno pensa de outra forma e a gente tem ali vários modelos diferentes que representam a mesma situação. Isso dá medo? Dá. Eu sei que dá porque eu já passei por isso. A primeira vez que eu fui fazer uma atividade de modelagem matemática na sala de aula, eu tinha muito medo. Medo de quê? Do meu aluno perguntar, professora, mas isso? E eu não saber. E aí eu percebi, não saber não é ruim. Eu posso falar para o meu aluno, olha, eu não sei, vamos sentar aqui, vamos discutir, vamos analisar junto? Eu não entendi, eu não consegui ainda. Na próxima aula eu trago para você. Você vai estudar, você vai entender aquilo que o seu aluno te perguntou e na próxima aula você traz para ele, você ensina ele, olha, eu pesquisei e é isso, isso e isso. E você discute com o seu aluno. Nós não devemos quebrar essa ideia de que nós somos os detetores do conhecimento. Nós sabemos mais que o nosso aluno? Sabemos. Afinal de contas, nós estudamos para isso. Mas a gente sabe tudo? Não. Tem coisas que a gente não sabe. Nós temos que ser humildes o suficiente para falar para o nosso aluno, olha, na próxima aula eu vou trazer. Por que isso? Quando a gente trabalha com atividades, o professor pode levar o tema, pode levar a situação problema, como é o que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou levar a situação problema, eu trouxe todas as situações problemas para vocês, mas também o aluno pode escolher a situação problema que ele quer analisar. E muitas vezes a situação problema que ele quer
Em princípio, você olha e fala assim, meu Deus, o que eu vou poder ajudar meu aluno? Como que o meu aluno vai poder trabalhar matemática a partir dessa situação problema? E aí, você precisa pesquisar, você precisa ir em busca. Mas esses detalhes nós vamos falando ao longo da nossa aula, né? Como que isso vai funcionar, como que nós vamos... quais são as características das atividades, quais são os principais medos dos professores quando eles enfrentam uma atividade de modelagem matemática na sala de aula e o mais importante, por que eu tenho que trazer esse tipo de atividade? Que benefício que isso traz para o nosso aluno? Afinal de contas, o nosso objetivo principal é que o nosso aluno aprenda matemática. E você vai perceber que atividades de modelagem, elas favorecem a essa aprendizagem do nosso aluno, ok? Então, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Como que nós podemos abordar temas do cotidiano do aluno em sala de aula? E aí, eu faço um parênteses. O que é esse cotidiano do meu aluno? Cotidiano não é simplesmente eu levar alguma situação, alguma coisa da realidade. Por exemplo, o João foi à feira e comprou 20 bandejas de morango e 30 bandejas de uva. Primeiro, a família do João tem que ser muito grande para ele comprar essa quantidade de fruta. Segundo, se eu tiro o contexto, João foi à feira, eu vou continuar fazendo a mesma operação matemática, né? Se eu tenho o contexto, João foi à feira, eu vou somar 20 mais 30, 50. Se eu tiro o contexto, é o mesmo que eu falar assim, calcule 20 mais 30, 50. O contexto, ele está ali para enfeitar o nosso problema. Esse tipo de problema é o que nós chamamos de problema de palavras. No inglês, é problemas vestidos de palavras. Essa é uma terminologia inglesa. E o que isso quer dizer? Que eu tenho um problema, que antes ele era essencialmente matemático, e aí eu dei uma maquiadinha nele. Eu coloquei um contextozinho, e muitas vezes esse contexto ele não faz sentido nenhum para o nosso aluno. Provavelmente você já viu em uma rede social uma imagem de uma pessoa carregando um carrinho de supermercado com um monte de abacaxi, mas eram muitos abacaxis. E lá embaixo fala, agora eu entendi o problema da minha professora de matemática. Porque sempre em matemática a gente fala que fulano foi à feira e comprou não sei quantos abacaxis. E era uma quantidade absurda de abacaxi, que uma pessoa sozinha não consegue consumir. Olhe para você ver, na internet, né, fazendo piada dos problemas matemáticos. Mas se você for analisar o problema na sua essência, não faz sentido nenhum uma pessoa ir na feira e comprar 20, 50 caixas de fruta. Só se a família é muito grande ou essa pessoa está comprando para um restaurante ou para outra situação, né, que requer essa demanda muito grande. Mas uma pessoa sozinha, ela vai à feira e compra uma bandeja, 2 bandejas no máximo, porque fruta perde rápido. Então, quando a gente fala em trazer o contexto para ensinar matemática, não é qualquer tipo de contexto que a gente tem que trazer. A gente tem que trazer um contexto que faça sentido, que ele seja necessário, que eu precise dele para entender a situação. Então, é esse tipo de contexto que nós temos que trazer na sala de aula. E as atividades de modelagem matemática, elas têm essa característica. Eu posso trazer esse tipo de contexto para ensinar matemática, um contexto que não é matemático, um contexto do cotidiano do nosso aluno ou da realidade. Você pode encontrar essas duas terminologias nos livros que falam sobre modelagem. Então, é possível sim ensinar matemática utilizando o contexto, só que a gente tem que tomar um cuidado de não só vestir o nosso problema com palavras bonitas, com contexto. Esse contexto ele tem que ser necessário para o problema. Retomando ao quadro, nós temos a outra pergunta. É possível aprender matemática por meio de situações cotidianas? Sim, você vai perceber que é possível sim aprender matemática por meio de situações cotidianas e é gostoso aprender matemática por meio de situações cotidianas. Vou tirar como exemplo eu. No meu doutorado, às vezes nós resolvemos fazer algumas atividades que envolvem situações cotidianas. É muito gostoso. E você percebe que todos ali que estão na sala de aula, que estão realizando as atividades de doutorado, todos se envolvem. E veja só, nós já somos pessoas que passamos pelo ensino básico, pela graduação, pelo mestrado, nós já estamos no final da nossa titulação, que é o grau máximo, que é o doutorado. E nós nos envolvemos muito. Se nós nos envolvemos, imagina nosso aluno lá no 6º ano, lá no 7º ano, lá no 3º ano do ensino médio.
ele também se envolve. Ele também gosta desse tipo de situações. Por isso que é importante que a gente pense em situações assim para levar na nossa sala de aula. E a situação que eu trouxe hoje, provavelmente, eu acho que 99,9% de vocês aí já ouviram falar desse canal que eu trouxe. Nós vamos falar sobre o YouTube. Professora, mas o que a gente vai falar sobre o YouTube? Primeiro vamos conhecer o que é o YouTube. O YouTube é um site em que os usuários criam canais em que podem postar vídeos variados. E nos últimos 5 anos, a audiência dos canais do YouTube Brasil teve um aumento gigantesco. Os 10 canais com mais inscritos têm de 8 a 16 milhões de inscritos. E os canais do YouTube, podem se tornar colaboradores da plataforma. Com isso, anúncios são inseridos ao início e durante os vídeos, o que gera uma renda para esses canais. Então, o YouTube, provavelmente você, no momento de lazer ou no momento que você quer relaxar, já entrou lá no www.youtube.com.br e assistiu a algum vídeo, certo? Ou ouviu uma música, ou procurou uma receita culinária, ou procurou um tutorial de maquiagem, ou procurou como consertar alguma coisa da sua casa. O YouTube é um canal que você tem, é um site em que você tem uma ampla variedade de vídeos. E quase sempre a gente recorre para o YouTube para descobrir como realizar algo. Se eu não sei como, eu vou lá no YouTube, como consertar tal coisa. E geralmente ele me dá umas dicas boas de como fazer isso. Você provavelmente também já fez essa pesquisa, já buscou, alguma ajuda no YouTube. Então, o YouTube é esse site que você tem uma quantidade enorme de canais e você pode se inscrever em um determinado canal. É muito comum você ter canais de humor, que fazem piadas, sátiras, entre outras situações. Canal de música, cada artista tem lá o seu canal, onde ele posta as músicas que ele vai lançando e tal. E o que é se inscrever? Você pode se inscrever no canal e quando você se inscreve no canal, você recebe as notificações daquele canal. Você recebe todas as informações. O fulano postou um vídeo novo no canal. Vai vir uma mensagem para você falando que foi postado um vídeo novo. Você tem todas as notificações do que acontece naquele canal. Você pode sim acompanhar o canal sem se inscrever, que é o meu caso. Eu não sou inscrita em nenhum tipo de canal, mas utilizo bastante o YouTube para ouvir música ou para procurar alguma coisa. Então essa é uma característica. Você pode assistir, mas você pode não estar inscrito. Para se inscrever, você tem que clicar numa abinha, se eu não me engano, no canto direito do vídeo, e aí você se inscreve no canal. E muitas pessoas geram renda fazendo canais do YouTube. Nós temos até uma profissão, que são os famosos YouTubers. Eles ganham fazendo conteúdo para o YouTube. Eles ganham fazendo vídeos e esse valor que eles ganham está relacionado com outro aspecto do YouTube. Acompanhe no quadro. A renda gerada para os canais é calculada pelo número de visualizações que os vídeos do canal recebem, mas o valor pago, ele varia de acordo com o engajamento que o canal possui. E o que é esse engajamento? O engajamento depende de alguns fatores, mas entre os principais estão o número de avaliações e o compartilhamento que esse vídeo ele recebe, Uma pessoa, ela pode visualizar o vídeo, mas ela pode não avaliar o vídeo. Logo abaixo dos vídeos do YouTube, provavelmente você já reparou, você tem o gostei e não gostei do vídeo. E aparece lá a quantidade de visualizações e a quantidade de gostei e a quantidade de não gostei. Você pode visualizar o vídeo e resolver não avaliar. E você pode avaliar o vídeo. Então, o valor que esse pessoal recebe, de acordo com o conteúdo que eles possam, está relacionado justamente a esse gostei e a esse não gostei. É uma relação existente entre as avaliações e as visualizações. Então, muitos canais, ele tem uma visualização grande, mas as pessoas acabam deixando de avaliar, deixando de deixar a sua opinião ali nos vídeos. Em muitos vídeos é comum você ver a pessoa, que fez o vídeo falando assim, não deixe de avaliar nosso vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, no nosso vídeo, justamente porque eles precisam dessa avaliação para gerar alguma renda.
Continuando no quadro com mais informações, nesse sentido, um canal que pretende ter um bom engajamento, ele necessita se preocupar com o número de avaliações que seus vídeos recebem e compreender se os vídeos estão sendo avaliados de acordo com o número de visualizações que recebem, pois nem todo usuário que visualiza um vídeo faz a avaliação desse vídeo, como eu já disse, né? Às vezes nós visualizamos o vídeo e a gente esquece de avaliar ou nem se preocupa com avaliar. Então, quando você ver um vídeo do YouTube, lembre-se, se você avaliar, você vai estar ajudando a pessoa que realizou aquele vídeo, que fez aquele vídeo. Você vai estar gerando uma renda para essa pessoa. Afinal de contas, muitas pessoas vivem disso. Tá, professora, você falou sobre o YouTube, você deu um monte de informação, mas, professora, nós estamos numa aula de matemática. Nós vamos falar só sobre o YouTube? E aí, aqui tá. Quando a gente trabalha com atividades de modelagem matemática, a situação, o problema, quando você olha para ela, você fala, mas aí não tem matemática nem aqui nem na China. Não tem matemática aí não, professora, tá doida? Não vai dar para analisar matematicamente essa situação, não. Só que quando nós buscamos informações, quando nós buscamos, coletamos os nossos dados, a gente vê que dá sim para trabalhar matemática. Toda situação vai dar para trabalhar matemática? Também não, né? É uma utopia minha falar com você, olha, a situação que você escolher aí vai dar para trabalhar matemática. Claro que não. Tem situações que, infelizmente, a gente não consegue trabalhar matemática. Mas veja só, nessa situação especial, nós falamos sobre o YouTube, nós falamos de canal, nós falamos de visualização, nós falamos de avaliação. Tem alguns números aí envolvidos, não tem? E aí eu tenho uma pergunta para você. O que podemos investigar a partir dessa situação problema? Eu dei um monte de informações, falei sobre avaliações, sobre visualização dos vídeos. O que você acha que a gente pode investigar a partir dessa situação problema? Mande a sua contribuição que daqui a pouquinho eu retorno para a gente descobrir o que nós vamos investigar dessa situação. E aí, o que a gente pode investigar a partir dessa situação? Nós temos, né, o número de avaliações e o número de visualizações. Nós podemos tentar entender ali, procurar uma relação, se existe uma relação entre essas informações. Por quê? Nós temos avaliações e visualizações, mas só que nós temos isso de todos os canais do YouTube. E aí a gente vai ter que pensar, né? Vamos ao quadro para a gente ver o que nós vamos investigar. Nós vamos investigar o número de avaliações que os vídeos de um canal do YouTube recebem em relação ao número de visualizações. Essa é a nossa investigação. Perceba que nós não temos um problema aí, nós só queremos buscar informações. Nós ainda temos que formular um problema a ser respondido. Mas para a gente investigar essas relações, nós vamos ter que procurar informações. Nós já sabemos como funciona o YouTube, como que gera renda, essa questão de avaliação, essa questão de visualização. E aí a gente precisa simplificar algumas coisas. Imagine se nós fôssemos olhar para o
todos os canais do YouTube do Brasil e do mundo, porque o YouTube é um site universal. Nossa, a gente ia ficar procurando informação, até provavelmente você terminar o curso de matemática e a gente ainda está procurando informação e a gente ainda estaria tentando resolver esse problema. E isso mostra uma característica essencial da modelagem matemática. A modelagem nós vamos trabalhar com um fenômeno, com uma situação. Nós vamos analisar essa situação em todos os seus aspectos? Não. É impossível analisar uma situação em todos os seus aspectos. Nós sempre realizamos simplificações. Simplificações no fato de tornar aquela situação que a gente consiga analisá-la, que a gente consiga interpretar aquele tipo de situação, aquele fenômeno. Por isso que nós temos que realizar essas simplificações. É muito comum falarem que o modelo matemático, que acaba sendo o resultado da nossa modelagem, quando a gente for falar de modelo, eu vou explicar para você o que é isso, que ele abarca todas as variáveis. Não, o modelo ele não consegue abarcar todas as variáveis. Nós precisamos realizar, nós precisamos simplificar a situação. E é isso que nós vamos fazer. Essa situação mostra claramente para você que seria impossível a gente analisar a relação de visualização com a avaliação de todos os canais do YouTube. Só o YouTube Brasil deve ter vários canais. Imagine só, nós avaliando isso, buscando o dado desses canais. Por isso, nós precisamos simplificar, nós precisamos tomar decisões. Que decisões são essas? Nós vamos escolher um canal, nós vamos escolher um período. Além disso, eu escolho um canal, beleza, mas esse canal ele está no ar desde quando? Vamos supor que esse canal está no ar desde 2009. Imagine a gente buscar todas as informações de todos os vídeos que o canal disponibilizou, de todas as visualizações e de todas as avaliações. A gente também ia ficar um bom tempinho aqui. Então, nós precisamos simplificar ainda mais a nossa situação. Nós vamos escolher um período para avaliar essas variáveis, né? A avaliação e para avaliar a avaliação do canal. Então, nós precisamos simplificar. Isso é uma característica que atividades de modelagem matemática, elas terão. É muito comum você ver em livros, isso é senso comum, infelizmente, o famoso problema do táxi. O que é esse problema do táxi? Um taxista, ele tem uma bandeirada X e ele cobra um valor Y por cada quilômetro rodado. Determine o modelo matemático. Primeiro, o modelo matemático, ele pode ser uma função? Pode, mas ali você não está realizando modelagem matemática. As pessoas entendem que fazer modelagem matemática é simplesmente construir um modelo. Não, porque para você construir esse modelo, você precisa realizar simplificações, você precisa construir hipóteses, você precisa selecionar variáveis. Então, não é simplesmente achar a lei de formação. Não, você tem todo um processo investigativo para chegar no modelo matemático. Então, o famoso modelo, o problema do táxi, que falam para encontrar um modelo matemático, apesar de você encontrar um modelo, isso não é modelagem, porque você não precisa fazer simplificações nem hipóteses. Agora, olha só no nosso caso, nós estamos estudando uma situação do cotidiano. Ok, YouTube. Nós vamos fazer simplificações, porque não dá para a gente analisar a situação como um todo. E que simplificações serão essas que nós vamos realizar? Acompanhe no quadro. Nós vamos selecionar um canal. No caso, o canal selecionado foi o canal que tem o segundo maior número de inscritos do YouTube Brasil. Essa pesquisa, eu esqueci de falar, é uma pesquisa que não, é uma atividade que não foi realizada por mim. Eu retirei de uma tese de doutorado essa atividade. No final da aula tem a bibliografia, então se você se interessar, você pode procurar essa tese. E a pessoa que desenvolveu essa atividade selecionou esse canal, que foi o segundo maior canal de inscritos no Brasil, selecionou o período de 2016-2, porque a atividade ela foi realizada em 2017 e buscou informações relativas a isso. E veja só aqui, a pessoa que desenvolveu essa atividade, ela optou por escolher o segundo canal com maior inscritos no Brasil. Você aí poderia ter escolhido o primeiro, ou o terceiro, ou o quarto. Você poderia ter escolhido outro critério
para determinar qual seria o canal. Então, e se você determina outro critério, o que vai acontecer? Nós vamos ter modelos diferentes no final da nossa atividade. Por isso que eu falo que as simplificações e as hipóteses, elas levam a caminhos diferentes, a resultados diferentes. E aí, nós não temos uma única resposta, nós temos várias respostas. A pessoa que realizou essa atividade, ela foi em busca, então, de informações do período de 2016-2, quais foram os vídeos que foram disponibilizados nesse canal. Acompanhe comigo no quadro as informações. Aqui nós temos, então, a data de publicação do vídeo, o título do vídeo, quantas foram as visualizações. Observe só que aqui nós temos visualizações na casa de 2 milhões. Eu tenho aqui visualização 2.533.882 visualizações. Nós temos as avaliações e aqui os likes, ou seja, gostei, e os unlikes, ou seja, não gostei. E isso foi feito para todos os vídeos que foram lançados no segundo período de 2016, no segundo semestre. Ou seja, de 2/7 de 2016 até 31/12 de 2016, com o último vídeo que foi 5 minutinhos, que teve uma visualização de 2.283.632. E olha, ele só teve 130 mil avaliações. Perceba que com esses dados fica nítido, né? Que nem todo mundo que visualiza o nosso vídeo, ele vai avaliar o vídeo, seja positivamente ou seja negativamente. E aí, com essas informações em mãos, o que nós podemos dizer? O que nós podemos avaliar de acordo com essas tabelas, né? E é essa pergunta que eu tenho para você. O que nós podemos dizer a partir da observação desses dados? Eu vou deixar na tabela para que vocês analisem. Será que eu consigo alguma relação entre data, entre visualização, entre avaliação, like, dislike? Será que eu consigo ou eu não consigo nenhuma relação? O que eu posso buscar a partir dessa tabela? Como que eu posso analisar, como que eu posso interpretar essa tabela matematicamente? O que eu posso utilizar ali para fazer uma leitura desse fenômeno, dessa ideia, dessas visualizações e avaliações desse canal em específico? Eu vou dar um minutinho para você pensar a respeito, reflita e daqui a pouquinho eu retorno para a gente discutir a respeito. Ao analisar essa tabela, a gente pode perceber que não tem uma relação entre a data que o vídeo foi disponibilizado e a quantidade de visualizações. Vamos ver só? Acompanhe no quadro. Aqui, por exemplo, no dia 28/11, eu tive 2.976.000 avaliações aproximadamente. Já no dia 17/12, eu tive 1.758.000 avaliações aproximadamente. Então, eu não consigo uma relação existente entre data e avaliação. Então, essa data, nós vamos desconsiderar. Então, aqui, ó, o número de visualizações e avaliações de um vídeo, ele pode variar diariamente. E isso que vai nos permitir
a analisar os dados, utilizando qual a ideia? A ideia de percentual. Observe na nossa tabela que esses números, né, essa quantidade de dados que foi visualizado, ela pode variar dia a dia, que foi o que aconteceu, né, ao longo do segundo semestre de 2016. E é justamente isso que vai nos permitir. E aí, para a gente entender, para a gente analisar esse percentual, nós vamos utilizar já um modelo. Esse modelo, ele já está posto. Nós vamos pegar esse modelo e nós vamos aplicá-lo na nossa situação. Nós vamos verificar como que esse modelo, o que que esse modelo pode nos dizer na situação. E o que é um modelo matemático? Um modelo matemático é uma relação. É quando eu tenho uma relação, um objeto que eu vou trazer uma relação. Por exemplo, uma função. Uma função, ela expressa uma relação com uma determinada situação que nós temos. Uma tabela, ela também expressa uma relação com a situação que nós estamos buscando. Um gráfico também. O modelo é tudo isso, é aquilo que você consegue expressar uma relação. É um objeto, é uma forma matemática que você consegue expressar relações existentes entre a situação que nós estamos estudando. É algo bem abrangente. No nosso caso aqui, nós temos uma função. Então, eu tenho uma função, eu posso ter uma expressão algébrica, uma tabela, um gráfico, eu posso ter várias situações, né, vários tipos de modelo matemático que vão nos expressar, que vão nos ajudar a entender. Nós construímos um único modelo matemático quando estamos realizando uma atividade? Não. Você vai perceber que esse modelo em especial nós vamos utilizá-lo para analisar a situação. Então, retomando ao quadro, nós vamos utilizar essa ideia aqui do percentual para encontrar o percentual das avaliações. Como que nós vamos fazer isso? 100 que multiplica A dividido por B, V, onde A é o número de avaliações, V é o número de visualizações e P é o percentual de avaliações. Então, nós temos que fazer isso para cada um dos vídeos que nós temos. E nós fizemos isso, né? Mas professora vai dar um trabalho danado fazer isso para todos esses vídeos, são muitos vídeos. E aí a gente pode utilizar um software, a gente pode utilizar o software Excel. O Excel é uma ferramenta que nós temos disponíveis, né, nos nossos computadores e eles nos auxiliam a tratar, a analisar dados, a analisar uma quantidade grande de dados. Nós temos uma grande quantidade de dados. Imagine fazer manualmente cada um desses percentuais aplicando esse modelo. Nós podemos fazer isso no Excel e eu vou mostrar para você como. Acompanhe comigo. Então, eu tenho aqui, eu já coloquei na minha tabela todas as informações, eu já coloquei todas as visualizações e as avaliações que nós temos. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Ó, eu já coloquei todos os vídeos, as visualizações e as avaliações. E aí agora a gente tem que calcular esse percentual. Como que nós vamos fazer isso? Nós podemos utilizar uma regra matemática. Sempre quando a gente estiver mexendo no Excel, nós temos que colocar igual. E qual que é o nosso modelo? É avaliação dividido por visualização e multiplicado por 100. Aqui nós temos duas opções. Nós podemos digitar todo o modelo, a gente pode colocar 100, que multiplica a célula da avaliação, então a gente clica aqui, dividido pela célula da visualização. Fechamos o parênteses, damos o Enter e nós vamos encontrar esse valor. Só um minuto. Isso, nós vamos encontrar o valor. E aí, a gente pode fazer de outra forma também. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos colocar igual, sempre com igual, a avaliação dividido pela visualização. E aí, aqui nós já vamos ter o 5,69. Por quê? Porque aqui em cima, ó, em porcentagem, você pode escolher geral ou você pode escolher porcentagem, como eu já havia escolhido. Se você for colocar o modelo, você tem que mudar para geral, nós vamos colocar igual 100 vezes a célula da avaliação, abre parênteses aqui, a célula da avaliação dividido pela célula da visualização. E aí, nós vamos ter 569, só que ainda está em porcentagem, então a gente tem que mudar aqui para geral. Esse valor, se a gente colocar aqui em porcentagem, nós já vai ter o valorzinho ali, ó, em porcentagem, só que
sem o multiplicar por 100. Então, vamos lá. Igual a avaliação dividido por visualização. Nós vamos ter a porcentagem. E agora, professora, como que eu faço para o resto? Para a gente fazer para o resto, basta que a gente selecione a célula. Aqui no cantinho direito, quando der um mais, a gente puxa para todo mundo, que aí ele vai copiar a fórmula para todos os valores que você tem aqui na sua tabela. Então, a gente vai até aqui 80 e ele vai fazer a conta para todo mundo. Veja só, é uma forma mais rápida da gente trabalhar, da gente conseguir analisar os nossos dados. Então, se você quer que já dê em porcentagem, é só você mudar aqui em porcentagem. Se você não quiser, você coloca geral e aí você digita todo o modelo que foi dado, todo o modelo que nós estudamos. Então, a gente já analisou essa situação, nós já buscamos o percentual. Então, a gente já calculou esse percentual que relaciona a avaliação com visualização. E aí, o que mais nós podemos fazer? Colocamos tudo isso numa tabela. E que problema que a gente pode investigar a partir dessa situação? Acompanhe comigo no quadro. É essa pergunta que eu tenho para você. Qual problema nós podemos definir para ser estudado a partir desses dados? Nós só definimos o que nós vamos investigar, mas o que eu posso responder a partir desses dados? Qual uma pergunta que eu posso formular para responder a partir dos dados que nós temos? Gostaria que você mandasse a sua contribuição. Daqui a pouco eu retorno para a gente discutir qual é o problema. Quando a gente está trabalhando com atividades de modelagem, a gente tem que tomar bastante cuidado. Investigar é uma coisa, um problema é outro. Um problema, nós vamos fazer uma pergunta. Nós estamos interessados em responder algo a partir daquela investigação que nós realizamos. Nós realizamos uma investigação, nós buscamos uma relação entre o número de avaliações e o número de visualizações. A partir dessa investigação, que problema que a gente pode criar para responder? Que problema que a gente pode pensar para analisar, né, para interpretar aquela situação do YouTube? Veja a diferença. Problemas, geralmente, a gente pergunta, quando a gente tem um problema, geralmente tem um ponto de interrogação. É para você guardar mesmo. Quando a gente está em busca de uma investigação, a gente começa, geralmente, com um verbo no infinitivo. Eu vou investigar, eu vou buscar. Então, nós temos essa diferença. Em atividades de modelagem, a gente tem que buscar um problema. Nós temos que encontrar um problema a partir de toda a investigação que nós realizamos da atividade. E o problema que nós vamos nos propor a responder nessa aula é o seguinte: de que maneira podemos medir o grau de satisfação das avaliações dos vídeos neste canal? Observe que nós tivemos o percentual. Esse percentual ele relaciona a avaliação com a visualização. Então, nós temos ali uma quantidade de avaliações, né, uma quantidade de percentuais que estão relacionando essas duas coisas. E a partir dessa quantidade de avaliações, nós podemos ir em busca de uma forma de medir o grau de satisfação. É claro que esse grau de satisfação, ele vai estar
relacionado ao modelo que nós utilizamos. Se nós tivéssemos utilizado outra forma para encontrar esse percentual, os graus de satisfação que nós vamos encontrar seriam outros. Se nós utilizarmos hipóteses e você utilizar outra hipótese, por exemplo, o grau de satisfação que a gente vai encontrar será outro. Então, tudo depende do que nós estamos considerando para construir esses graus de satisfação. E como que nós vamos fazer, como que nós vamos construir esses graus de satisfação? Observe que nós temos uma quantidade muito grande de dados. E aí, né, mais uma vez, o Excel ele vai nos ajudar a entender, a buscar uma solução para esse problema. Então, nós podemos tratar estatisticamente esses dados. Chegamos ao conteúdo matemático, que você pode trabalhar com o seu aluno. Nós podemos trabalhar ideias de estatística, ideias de medida central, ideias relacionadas à construção de histograma, sem contar que nós já trabalhamos com o modelo de percentual. Todos esses conteúdos são trabalhados no ensino médio e algumas vezes, né, de forma um pouco mais aprofundada no ensino fundamental 2. Mas você pode trazer esse tipo de atividade para o ensino médio, para trabalhar conceitos estatísticos, para trabalhar ideias estatísticas. E aí, como que nós vamos fazer? Além disso, a gente pode também trazer um software para a sala de aula, trazer algo diferente. Você já está trazendo um tema diferente para a sala de aula e ainda você pode levar os seus alunos para o laboratório de informática. Eu sei que é difícil, que algumas escolas não possuem, mas se você tem essa possibilidade, né, se divirta, leve os seus alunos para o laboratório de informática, mostre para eles como usar essas funcionalidades do software. Então vamos ver como que a gente pode analisar esses dados no software Excel. Acompanhe comigo. Então aqui a gente já calculou o percentual, nós já encontramos o percentual e nós vamos encontrar três coisas aqui. Nós vamos analisar esses dados de três formas. Primeiro, nós vamos encontrar a média e a mediana desses dados. Lembre-se, a média é a média aritmética, né? É a soma de todos os dados dividido pela quantidade que eu tenho de dados. Então, para a gente encontrar a média, eu vou escrever aqui, ó, média. E como que a gente encontra a média? Vou colocar logo aqui embaixo. Igual, a fórmula da média é M acento média. Já aparece aqui a fórmula. Você clica, deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar. Aí você clica, opa, sumiu a fórmula. Média, você clica na fórmula e aí você arrasta do primeiro até o último número que nós estamos procurando, que no caso é na linha 80. Então a gente tem aqui e dá Enter. Se a gente volta lá em cima, nós temos aqui a nossa média dos nossos dados. E nós também precisamos encontrar a mediana. O que é a mediana? É o valor que se encontra no centro, é o valor do meio. Quando a gente tem uma quantidade par de dados, nós fazemos a média aritmética dos dois valores, e quando nós temos uma quantidade ímpar de dados, é o valor que está exatamente no meio. Lembrando que quando a gente trabalha com mediana, os dados eles precisam estar ordenados ou crescentemente ou decrescentemente, isso é importante. Como que a gente calcula a mediana? Igual, sempre quando a gente for trabalhar com Excel, para fazer uma fórmula matemática tem que ter o igual. E a gente escreve mediana, que é essa daqui. Clicamos e fazemos o mesmo resultado. Clicamos no primeiro valor e arrastamos até o último valor da nossa tabela. Então, arrastando até o último valor da nossa tabela, nós vamos ter, damos Enter, nós vamos ter o valor da nossa mediana aqui. Pronto, encontramos a média e a mediana. E agora a gente precisa inserir um gráfico. Que tipo de gráfico é esse? O histograma é um gráfico que que é um gráfico de colunas ou de barras, e é um gráfico que você tem intervalos. A gente tem uma quantidade de dados contínuos. Observe que a gente tem 5,69, 5,47, a gente tem dados contínuos na nossa situação. Então, nós podemos utilizar o histograma para analisar. O histograma ele vai pegar essa quantidade de dados, ele vai dividir em intervalos, né, ele utiliza uma fórmula, e
nós vamos ter a frequência, né, de situações, por exemplo, de 5,59 a 5,70. Quantos vídeos atingiram esse percentual? E aí ele organiza isso tudo em um gráfico de barras ou colunas. Aqui no nosso caso, nós vamos utilizar um gráfico de colunas. Como que você faz para inserir esse gráfico? Você vem aqui em inserir e aí você vem aqui em gráficos. Quando a gente clica em gráficos, nós vamos ter, aqui nós temos o gráfico de colunas, e aí a gente escolhe o gráfico o histograma. Todos os gráficos, a gente tem que ir em todos os gráficos e aqui, logo no cantinho, a gente tem histograma. Escolhemos o histograma e a gente coloca o histograma. Só que primeiro, antes da gente inserir, a gente tem que selecionar, né, os dados que a gente quer que faça o histograma. Não façam igual a professora, que vai inserir o gráfico sem selecionar os dados. Então, eu seleciono os dados e peço para inserir um histograma. Aqui no caso, quando a gente vem a gráficos recomendados, ele já te dá os gráficos. O terceiro é o histograma. Ou você pode ir em todos os gráficos, histograma, e aí você cria o histograma. Criamos um histograma. Vou dar um zoom aqui para você ver o histograma. Esse histograma, ele observe só, ele é composto por uma série de intervalos. Ó, eu tenho aqui o intervalo 4,30 e o intervalo 5,3 e eu tenho uma barra. Eu tenho aproximadamente, ó, mais de 10, eu tenho 12 valores que estão entre 4,30 e 5,3, ou seja, eu tenho 12 vídeos que obtiveram esse percentual entre esses valores de 4,30 e 5,3. Eu tive quantos vídeos que obtiveram valor? 24 que estiveram entre o percentual de 5,3 e 5,76. Quando a gente pede para o Excel fazer o histograma, ele já divide na quantidade de classes adequadas. Aqui no caso ele dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 7 classes, né? Por fim, olha, eu só tenho um vídeo que está entre 8,68 e 9,41%. Ele pega todo o meu intervalo de valores e divide em classes. Essa que é a ideia do histograma. Então, com base nesse histograma, nós precisamos criar algumas hipóteses e fazer algumas simplificações. O que são essas hipóteses, né? Hipóteses são conjecturas, são informações que eu elaboro, são afirmações, não informações. Afirmações que eu elaboro com base nas informações que nós temos. Eu não posso elaborar uma hipótese assim do nada, não. Nós temos que elaborar uma hipótese com base naquilo que nós temos. E aí, diante disso, quais foram as hipóteses, né? Analisando essa tabela que nós temos, a tabela com os percentuais, analisando agora o histograma, quais são as hipóteses que nós podemos criar? Bom, para resolver o problema, nós vamos considerar algumas conjecturas que são as nossas hipóteses. Para responder ao problema, nós teremos que determinar categorias de classificação dos percentuais de avaliação, porque nós queremos saber o grau de satisfação. Se eu quero saber o grau de satisfação, eu preciso criar essas categorias. E essa categorização, ela será determinada somente na investigação dos dados das tabelas e a figura, no caso, é o histograma que eu acabei de mostrar para você. E os percentuais, eles estão sendo considerados com 2 casas decimais. Essa última, ela não é muito uma hipótese, ela é mais uma simplificação. É uma simplificação que nós estamos realizando a partir dos dados que nós temos. Então, eu estou simplificando a minha situação. Nós temos o histograma, ele tem 7 classes, ele foi dividido em 7 divisões. A partir desse histograma e a partir das tabelas, nós precisamos criar os nossos graus de satisfação, nós precisamos categorizar. Por exemplo, você já realizou alguma pesquisa na sua vida em que falava assim, você está satisfeito, você está muito satisfeito, pouco satisfeito, bem satisfeito? Então, nós sempre precisamos encontrar esse tipo de grau para nós analisarmos a nossa situação e para a gente conseguir responder o problema. Como que a gente determina essa satisfação? A gente já viu que a gente pode determinar esses graus utilizando o percentual.
Mas para a gente determinar, a gente ainda precisa determinar quais são esses graus. E aí que eu tenho uma pergunta para você. Quais seriam os níveis de satisfação? Quais seriam os níveis que você acredita que nós poderíamos utilizar com base no nosso histograma? Lembre-se que o nosso histograma ele tem 7 classes, então a gente vai precisar de algumas classes aí, de 7, 6, 5. Quantas classes você acha? Quantos níveis de satisfação você acha que a gente vai precisar? Mande a sua contribuição que daqui a pouco eu retorno para a gente discutir. Então, ó, nós temos um histograma que nós dividimos em 7 classes e a partir dessas classes e a partir das medidas de tendência central, nós também vamos analisar, nós também vamos verificar onde poderíamos colocar os melhores, né, os tipos de graus. Nós podemos ter, por exemplo, o grau insatisfatório, o grau bom, muito bom, satisfatório, perdão, pouco satisfatório, bem satisfatório. Então, a gente pode ter vários tipos de graus. Então, vamos começar com o primeiro grau. Acompanhe comigo no quadro. Nós temos o grau insatisfatório, o pouco satisfatório, o satisfatório, o bem satisfatório e o muito satisfatório. E agora eu vou explicar para você o porquê que nós fizemos esses intervalos. Observe que esses intervalos são justamente os intervalos que nós temos no nosso histograma, que nós acabamos de calcular. Então, vamos começar primeiro analisando esse grau aqui, ó, o satisfatório. Quando nós temos algo que satisfaz, né, a grande maioria das pessoas, nós vamos olhar, né, algo que tem muita frequência, que naquele intervalo eu tive uma grande frequência, ou seja, muitas pessoas assistiram, tiveram aquele percentual de avaliação, né? Aquele percentual onde nós relacionamos a avaliação e a visualização. Então, para a gente analisar qual que seria o intervalo mais adequado para o satisfatório, nós temos que olhar isso. Qual que foi o intervalo que eu tenho maior número de frequência? Acompanhe comigo na câmera de documentos essas informações. Eu trouxe aqui o histograma impresso e nós vamos analisar. Observe só que aqui
No grau, no intervalo 5,3, eu vou dar um zoom aqui para você. No intervalo de 5,3 e 5,76, é um intervalo que eu tenho uma maior frequência. Olha, a minha coluninha é maior nesse intervalo. Ah, professora, então, né, quando eu tenho algo satisfatório, geralmente, nós temos mais pessoas, mais frequência nesse intervalo. Mas, aí nós temos um detalhe. A nossa média e a nossa mediana, ela se encontra aqui, ó, nesse intervalo, no intervalo de 5,76 e 6,49. A nossa média e nossa mediana deu em torno de 5,94, 5,91, se eu não me engano. E quando nós temos essas medidas elas são chamadas de medidas de tendência central. E esse tipo de medida vai puxar os nossos dados. Então, os dados eles estão mais concentrados aqui, nesse intervalo. Então, por isso, por causa das medidas de tendência central e apesar dele ser menor do que o dessa frequência, esse daqui vai ser o intervalo que nós vamos considerar como sendo o satisfatório, certo? Então, retomando ao quadro, nós temos aqui o nosso satisfatório com intervalo de 5,76 e 6,49. E aí, o intervalo que está logo anteriormente a ele, que você tem uma quantidade maior de frequência, uma frequência maior, será o nosso pouco satisfatório, né? Porque se você está satisfeita, mas você não está tão satisfeita, você está um pouquinho satisfeita. E o intervalo do insatisfatório? Retomando a câmera de documentos, é justamente esse intervalo aqui, ó, o menor intervalo, de 4,30 a 5,3. Essas pessoas aqui, elas poderiam estar insatisfeitas com os vídeos, com o tipo de vídeo que foi produzido. Aqui nós temos pouco satisfeitas e satisfeitas. E aí, nós temos agora as pessoas que estão muito bem satisfeitas, né? Elas estão satisfeitas, mas não estão tão satisfeitas assim. Elas estão ali no meio do caminho, entre satisfeitas e muito satisfeitas, que são essas pessoas aqui, ó, de 6,49 a 7,22. E as pessoas de 7,22 até 100% são as pessoas que estão muito satisfeitas. Por que essas pessoas nós temos uma quantidade pequena, né? É raro um vídeo, né? Nós temos uma quantidade grande de pessoas que estão muito satisfeitas com aquele vídeo. Observe que esses graus de satisfação que nós fizemos, eles estão baseados em suposições minhas, suposições da pessoa que criou essa atividade, né? Se você tem uma outra suposição, você pode criar outros graus de satisfação. Veja só a diferença? Então, nós não temos uma única resposta. Nós podemos ter várias respostas para um mesmo problema. Aqui, de acordo com as nossas hipóteses, de acordo com as nossas simplificações e de acordo com o conteúdo matemático que nós utilizamos, nós criamos esses graus de satisfação. Mas você aí pode criar outro grau de satisfação, certo? Então, nós analisamos, determinamos cada um desses intervalos, utilizando a ideia de medida central. Quando a gente tem essas medidas centrais, os nossos dados eles estão, né, mais concentrados ali centralmente. E aí, nós, a partir disso, definimos o nível satisfatório e depois nós fomos definindo os demais níveis, obedecendo a hierarquia desses níveis, certo? E com isso, a gente, né, fecha a nossa atividade. Nós interpretamos, nós analisamos, nós buscamos a resposta do nosso problema, encontramos os graus de satisfação. Nós encontramos como podemos determinar se a pessoa está satisfeita ou bem muito satisfeita, se ela está insatisfeita com aquela quantidade de vídeo. Se eu tenho um percentual de avaliação entre aquele intervalo, isso quer dizer que a pessoa está satisfeita ou não. Acompanhe no quadro a nossa interpretação. Tendo A, o número de avaliações do vídeo e V, o número de visualizações, se o percentual que nós estamos procurando, né, o percentual do número de avaliações em relação ao número de visualizações, nós vimos que ele é dado por P igual a 100 vezes A dividido por V. Se ele pertencer a esse intervalo que nós acabamos de ver, de 5,76 e 6,49,
o vídeo ele será considerado como satisfatório. Agora, se ele estiver no intervalo de 6,49 e 7,22, o vídeo ele será considerado bem satisfatório. Se ele estiver no intervalo de 7,22 e 100, o vídeo será muito satisfatório. E observe que para a gente determinar esse grau, nós precisamos desse modelo. Não é simplesmente verificar as avaliações e as visualizações. Nós buscamos uma relação existente entre essas duas variáveis, entre a avaliação e a visualização. A partir dessa relação existente entre elas, nós criamos, analisamos os dados que nós tínhamos, criamos os nossos graus de satisfação. Então, eu tenho aqui os nossos 5. Se o vídeo está nesse intervalo, insatisfatório. Nesse intervalo, pouco satisfatório. Nesse, satisfatório, bem satisfatório e muito satisfatório. E aí você pode estar se perguntando, chegamos a uma resposta. Tem como nós interpretarmos? Nós interpretamos, né, a nossa situação, a nossa resposta. Vimos que ela faz sentido sim de acordo com os dados que nós tivemos, de acordo com as informações que nós tivemos. Tem como nós validarmos essa resposta, verificarmos se essa resposta é verdadeira? Nesse tipo de situação, não. Nesse tipo de situação, nós fomos feitos, o modelo construído. O que é o nosso modelo? É justamente todos esses graus de satisfação. Esse modelo que nós construímos, ele é um modelo empírico, não tem como a gente validar a partir de outros dados, porque ele foi construído a partir desses dados. A validação ela é mais uma metacognição. Você vai analisar aquilo que você obteve, aquilo que você conseguiu chegar, e a partir dessa análise você verifica se faz sentido ou não. No nosso caso, faz sentido sim esse tipo de modelo. E aí, né, eu tenho uma pergunta que eu já acabei respondendo ela ao longo da nossa aula. Qual que foi a estratégia metodológica utilizada? Essa pergunta eu estou respondendo ela desde o início da nossa aula, eu não aguentei. Queria contar para vocês qual foi a atividade que eu selecionei e que tipo de estratégia metodológica que eu trouxe, que são justamente as atividades de modelagem matemática. Quando a gente fala em atividade de modelagem matemática, a gente tem que ter claro algumas características. Uma atividade de modelagem matemática, ela tem que ter 4 elementos. Então, para ser uma atividade, nós temos que ter uma situação-problema. Essa situação-problema tem que ser do cotidiano, da realidade. Tem que ser uma situação-problema não matemática. É qualquer tipo? O táxi é uma situação da realidade, professora. Ah, mas aí nós entramos para a segunda característica. Eu tenho que ter um processo investigativo. No caso do táxi, eu não preciso investigar nada. Tudo que eu preciso está ali no meu exercício. Tudo está ali para eu analisar. É só eu colocar assim, montar a minha função e pronto. No caso do YouTube, estava tudo ali? Não. A gente teve que buscar informações, teve que coletar dados. Esse processo investigativo ele é essencial quando a gente fala em modelagem matemática. E como que nós vamos investigar essa situação? E aí entra o terceiro elemento, com matemática. Modelagem, matemática. Tem que ter matemática. Por que eu estou frisando nesse tem que ter matemática? Muitas pessoas confundem que a modelagem ela tem uma determinada vertente que você trabalha mais o âmbito social, o âmbito do dia a dia do aluno, mas no âmbito mais social, no âmbito mais de discussões ambientais, entre outras. E muitas vezes as pessoas esquecem da matemática. Se eu estou fazendo modelagem, eu não estou fazendo modelagem de passarela. Nós estamos fazendo uma modelagem matemática. Eu preciso de matemática. Essa é a terceira característica. E, por fim, nós precisamos de uma interpretação dos nossos dados. Nós precisamos analisar se os dados que eu tenho ali, se os dados, se o modelo que eu criei, ele realmente condiz com aquilo que nós fizemos. Muitas vezes, na próxima aula, já estou dando um spoiler do que nós vamos ver na próxima aula. Muitas vezes a gente constrói um modelo, nossa, tá lindo, é lindo matematicamente, é um modelo que usa uma matemática difícil pra caramba, é uma coisa linda. Mas aí a gente vai analisar na situação, ixi, não dá não, não faz sentido. Na próxima aula a gente vai ver uma atividade que mostra justamente isso. Por isso que é importante que nós analisemos, que nós interpretemos aquele resultado que nós tivemos. E quando a gente fala em modelagem, nós temos que ter essas 4 características. Como eu disse no início da aula,
nós temos muitas pessoas que pesquisam a respeito da modelagem matemática, não só no Brasil, como internacionalmente. E quando isso acontece, várias pessoas entendem diferente a modelagem. Nós temos também uma grande quantidade de perspectivas diferentes da modelagem. Olha só, eu já falei de uma perspectiva que tem mais um âmbito social. E dependendo da perspectiva, o encaminhamento que nós seguimos é diferente. O foco que nós temos é diferente. Aqui, nessa atividade e nas demais atividades, eu utilizo uma perspectiva, que é a perspectiva que eu tenho de modelagem matemática. Existem outras perspectivas? Sim, existem. Depois eu passo para vocês essas outras perspectivas. Nas aulas, atividades, você vai perceber essas outras perspectivas que envolvem a modelagem matemática. Mas a perspectiva que a gente usa é que a modelagem é utilizada como uma alternativa pedagógica, onde eu trabalho situações que não são matemáticas, matematicamente. E o nosso objetivo é ensinar matemática por meio dessas atividades. E quando eu tomo essa perspectiva em especial, nós temos alguns caminhos, algumas fases ou etapas que a gente segue e que a gente faz durante a atividade. Eu vou mostrar para você quais são essas fases e como que a gente seguiu na nossa aula. Vejam só, nós temos uma situação inicial. Que situação inicial foi essa no nosso caso? YouTube. Depois nós nos inteiramos, ou seja, a fase da inteiração. O que é essa fase? Eu vou me inteirar a respeito da situação, eu vou buscar informações, eu vou coletar dados. Nós fizemos isso através dos dados, selecionando o canal que nós iríamos buscar as informações, selecionando o período, buscando as visualizações e as avaliações desse canal. Então, nós nos inteiramos. Depois de nos inteirarmos dessa situação, nós criamos um problema. Problema esse que foi matematizado, que é a fase da matematização. Nessa fase da matematização, nós buscamos transformar aquele problema que estava em linguagem materna, na nossa linguagem natural, em uma linguagem matemática. E como que a gente faz isso? Por meio de simplificações, por meio de hipóteses, por meio da seleção de variáveis. Mas você pode falar, mas professora, a gente fez simplificações aqui. E aí é que tá. Apesar de estar em linha reta essa representação, nós vamos e voltamos quando é necessário. Era um ir e vir. Não é necessariamente uma linha reta. Eu posso chegar lá na matematização e sentir vontade de buscar mais dados. Então, eu volto aqui na etapa da inteiração. Depois que nós fizemos, resolvemos o nosso problema. Nós criamos um modelo matemático. No nosso caso, o modelo matemático são os graus de satisfação. Nós criamos esse modelo para responder a nossa pergunta que nós criamos aqui, ó, lá na inteiração. Depois, nós interpretamos os resultados e validamos. Nesse caso aqui, a gente fez mais uma interpretação e uma validação mais no sentido de analisar as respostas. Mas você vai ver em outras atividades que tem como a gente validar de uma outra forma. Na próxima atividade, por exemplo, a gente tem essa ideia. E quando a gente interpretou e validou, nós chegamos na situação final, que é a minha solução do meu problema. E quando a gente percorre todo esse ciclo, nós escolhemos temas, formulamos o problema, definimos variáveis, levantamos hipóteses, realizamos simplificações, interpretamos e validamos o nosso modelo. Ao final, nós temos que comunicar. O que é essa comunicação? É importante que o aluno, quando ele resolve uma atividade de modelagem matemática, como eu disse, nem sempre só o professor que ele encaminha toda a atividade. Nós temos momentos. Pode ser um momento que, como aqui, eu encaminhei todo o desenvolvimento da atividade. Mas tem momentos que você só sugere, por exemplo, o tema e o aluno, ele que vai buscar estratégias para resolver, ele que vai buscar o problema. E quando isso acontece, é interessante que você leve o seu aluno a comunicar, a mostrar para o colega o que ele resolveu, como que ele resolveu aquela atividade. Isso é importante que você faça. Por quê? Quando a gente instiga o nosso aluno a fazer isso, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando um poder de argumentação. Porque o coleguinha lá atrás pode falar assim, eu não concordo com isso aí que você fez, não. E aí o aluno que está lá na frente, ele fala, não, é isso, isso e isso. É por isso que nós temos essa informação. Por causa disso, disso, disso. Então, ele vai argumentar com o seu colega o porquê que ele fez aquela simplificação, o porquê que ele fez criou aquela hipótese
entre outras coisas. Então, quando nós realizamos uma atividade, dependendo da perspectiva, a gente segue esses caminhos. A perspectiva que nós adotamos, nós seguimos todo esse caminho, nós fizemos todas essas etapas. E é isso que nós vamos fazer ao longo das nossas aulas. E para finalizar, eu tenho uma última pergunta, que é: por que utilizar esse tipo de atividade em sala de aula? Então, por que a gente tem que utilizar esse tipo de atividade na sala de aula? Professora, você trouxe que é importante, que é legal, que o aluno vai se sentir motivado, você trouxe como trazer, mas, professora, é muito difícil levar esse tipo de atividade para a sala de aula. Porque, como você disse, eu saio da minha zona de conforto. E a gente sai da nossa zona de conforto. Mas os benefícios desse tipo de atividade são muito bons, são gratificantes para nós como professores, quando o nosso objetivo é que o nosso aluno aprenda. Acompanhe no quadro quais são esses objetivos. A ativação de aspectos motivacionais e relacionais com a vida fora da escola ou com as aplicações da matemática. Esse é um aspecto muito importante. Como eu disse no início da aula, a pessoa, o aluno, quando ele vai trabalhar matemática, ele fala: para que eu estou estudando isso, professora? Eu, como aluna na educação básica, eu me lembro que eu virava para o meu professor de matemática: eu não quero estudar isso aí não sei para que eu vou estudar isso na minha vida, eu não vou usar isso aí nunca na minha vida. E hoje eu vejo que muita coisa eu uso sim. A gente usa e não percebe. A gente usando a matemática, a gente analisa certas situações que quando a gente está lá na educação básica, a gente fala assim: não vou usar isso nunca mais na minha vida. E a gente acaba usando. E quando a gente traz esse tipo de atividade para a sala de aula, nós mostramos para o nosso aluno que sim, a matemática tem uma aplicabilidade. Tudo da matemática? Também não, né? Algumas coisas, a grande maioria, tem sim uma aplicabilidade no nosso cotidiano. Retomando ao quadro, nós temos que a viabilização ou solicitação do uso de computador nas aulas de matemática. Vejam só, hoje eu trouxe uma atividade que nós utilizamos o software Excel. Nós utilizamos, o computador para resolver essa atividade. A realização de trabalhos cooperativos. Quando a gente trabalha com atividades de modelagem matemática, geralmente essas atividades, elas são em grupo. É interessante que você coloque seus alunos em grupo, que eles aprendam a trabalhar em grupo. Porque uma cabeça só pensando é um pouquinho difícil, mas imagine 3 cabeças pensando sobre uma situação, um problema. E isso instiga o aluno, a trabalhar, a desenvolver esse trabalho cooperativo. O desenvolvimento do conhecimento crítico e reflexivo. Por quê? O meu aluno, ele não basta que ele chegue numa resposta. Ele tem que refletir se realmente aquela resposta faz sentido, se aquela resposta ela condiz com a situação que nós estamos estudando. Como eu disse, não é só chegar numa resposta, acabou, uhul! Não, a gente tem que analisar aquela situação e verificar se a resposta que eu cheguei, ela realmente faz sentido. E isso é algo que nós precisamos desenvolver muito no nosso aluno, porque o nosso aluno ele está mal acostumado, ele não interpreta aquela solução. O uso de diferentes registros de representação. Nesse caso, o que são esses registros de representação? É gráfico, você utiliza tabela, você utiliza o registro algébrico. Veja só nessa atividade que nós fizemos do YouTube. Nós utilizamos o histograma, que é uma representação gráfica, nós utilizamos a representação tabular para organizar os nossos dados e nós utilizamos também o registro algébrico, que foi o modelo do percentual. Então, nós utilizamos vários tipos de registro para trabalhar esse tipo de atividade. E, por fim, a ocorrência de aprendizagem significativa. E aqui não é uma aprendizagem significativa do senso comum, não. É uma aprendizagem significativa de acordo com os pressupostos de Ausubel. Então, eu tenho todos aqueles pressupostos, quando eu trabalho atividade de modelagem matemática, é comprovado cientificamente que isso sim desenvolve a aprendizagem significativa. Como eu disse, não é a aprendizagem significativa do senso comum. E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha instigado você um pouquinho a trazer esse tipo de atividade para a sua sala de aula, você pode levar essa atividade da forma como está, para a sua sala de aula, para a sua regência. Eu vou trazer outras atividades e eu espero que eu tenha instigado esse pouquinho a você sair um pouquinho dessa zona de conforto que nós nos encontramos. Até a próxima aula!